Bem-vindo de volta à Comissão Executiva. Hoje falamos sobre o conflito na Ucrânia. Tawfik Rekibi, no intervalo falávamos no facto de o cessar-fogo entrar em vigor só 2 dias depois. O que é que isso poderá significar? Bom, suponho que oficialmente significa ganhar tempo para criar as condições de controlo e a zona tampão entre os beligerantes por forma a assegurar o cessar-fogo. Isto pode também deixar entender implicitamente, de um lado ou do outro, o tempo para atingir um conjunto de objetivos antes de declarar o cessar-fogo. Quanto a mim, se isto for a explicação real, isto pode dizer que o cessar-fogo nunca acontecerá, porque se algo de grave acontecer neste tempo entre a assinatura do acordo e o cessar-fogo, isto quer dizer que a sentença de morte do cessar-fogo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Temos até, julgo eu, sábado à meia-noite para a entrada em vigor, e julgo que os primeiros dias vão ser cruciais e é imprevisível também. Este acordo deixa de fora a questão da Crimeia. Sim, a Crimeia, penso que para os russos é uma questão, um facto consumado, quer dizer, enfim, já houve uma anexação e não vejo neste momento qualquer possibilidade para a Ucrânia poder reaver a própria Ucrânia, a própria Crimeia. Portanto, a Crimeia é uma zona estrategicamente vital para a Rússia, e só quem não tiver noção da realidade que poderá acreditar um dia que os russos irão deixar cair. Portanto, não me parece que neste momento a Crimeia seja algo negociável na mesa de negociação. Pedro Leão, a questão da Crimeia está resolvida? Eu concordo com o Tawfik aí, quer dizer, não vejo que eles queiram abrir mão desse território, porque é um acesso ao mar, portanto, do ponto de vista naval é interessantíssimo, era a base da Frota do Norte, portanto, obviamente vão tentar controlar. Portanto, eu diria, a ceder aí vão ter que ganhar algo muito, muito valioso. Eventualmente uma possível neutralidade em termos militares, ou algo do género que lhes dê, de facto, um controle ou algum conforto mental, enfim, para a sua elite viver, e Putin apresentar uma vitória, porque, como dizia há pouco, eu vejo com maior facilidade, com 80% de popularidade hoje, a nível interno, em justificar uma guerra contra quem for, do que propriamente aceitar uma derrota interna. Ele sabe que aí ele e Medvedev vão cair, portanto, e nesse aspecto ele está quase que obrigado a ganhar alguma coisa grande, digamos assim. Do ponto de vista de política interna é bastante importante e crítico, diria eu, para a própria sobrevivência política dele, portanto ele sabe isso muito bem e joga com essas armas. Portanto, a Crimeia para já é assunto encerrado. Jorge Farinha, antes deste acordo, os norte-americanos estavam a equacionar fornecer armas aos ucranianos para conseguirem intervir melhor neste conflito. Para já isso poderá ter ficado adiado? Eu quase que diria que provavelmente foi uma das condições que foi colocada nas negociações de Minsk II para conseguir este cessar-fogo, porque não haveria grande consenso em relação a uma ajuda militar direta, em termos de tropas ou o que seja, e a NATO não estaria também com consenso suficiente para fazer isso, mas era muito realista que houvesse um fornecimento de armas que, a acontecer, poderia eventualmente desequilibrar a balança nas lutas entre a Ucrânia e os separatistas, e o presidente russo provavelmente deve ter percebido isso o suficiente para conseguir chegar a este acordo. Portanto, eu acredito que não vai haver fornecimento de armas por parte dos Estados Unidos, a não ser que, na sequência do que foi referido há pouco, que este cessar-fogo seja tão frágil que haja umas conquistas estratégicas de zonas que sejam muito importantes para os ucranianos, que possam depois impedir que o cessar-fogo aconteça na prática, e aí sim estou convencido que os americanos iriam provavelmente dar um reforço de armamento, e nós iríamos, infelizmente, depois ver a guerra prolongar-se mais 6 meses, até um terceiro acordo, talvez já definitivo, mas onde não vejo que... Os separatistas dizem que não haverá mais acordos, que este... Bem, também disseram isso da primeira vez, não é? Portanto, eu acho que haverá sempre a tendência para tentar quebrar o cessar-fogo enquanto não houver uma vantagem estratégica verdadeiramente dominante, não é?
e os russos estão próximos, os pró-russos estão próximos de o conseguir numa região de facto estratégica em termos de nós transportes que está cercada e que pode eventualmente vir a ser tomada nas próximas 24 horas. Se isso acontecer, pode ser um perigo para a estabilidade do cessar-fogo. Se conseguir manter, digamos, as coisas tal como elas estão, então aí acho que teremos condições para poder ambicionar, espero eu, um verdadeiro cessar-fogo com tudo aquilo que significa de estabilização posterior das relações económicas com a Rússia, que são extremamente importantes, porque nunca as sanções económicas funcionaram verdadeiramente em nenhuma situação. No Irão nunca conseguiu, através de sanções, vergar o Irão. Em Cuba ficamos 40 anos com Cuba sempre a desafiar o resto do mundo ocidental e, tanto, isto não irá acontecer também aqui, mas há o interesse de as levantar porque há custos económicos para ambas as partes. Portanto, ninguém verdadeiramente ganha com as sanções, nem o Ocidente, nem a Rússia. E, portanto, acho que isso tenderá a levar em algum momento no tempo a um acordo, enfim, sustentável. Não sei se será agora, mas espero que seja e que não haja mais mortes. Tawfik Rekibi, se este acordo de facto não funcionar, é de esperar uma intervenção dos Estados Unidos na Ucrânia? Eu quero acreditar que não, porque se nós tentamos ler entre linhas, antes mesmo da assinatura deste acordo, houve vários contactos diplomáticos, um dos quais o contacto direto entre a chanceler alemã e o presidente norte-americano. Isto quer dizer que já estavam a negociar, como dizia até há pouco, coisas em paralelo ao próprio acordo de cessar-fogo, porque o acordo de cessar-fogo são os beligerantes, Ucrânia e separatistas, e onde as coisas jogavam mais num campo nacionalista e de controle do território, se é autonomia, se é autodeterminação, se é apenas descentralização, etc. Enquanto que as potências estavam a discutir coisas muito mais importantes e muito mais estratégicas. E creio que o Ocidente precisa da Rússia para outras coisas que não sejam apenas circunscritas no âmbito do conflito ucraniano. Por exemplo, muitas das coisas que estão neste momento em discussão a nível do Conselho de Segurança é onde a Rússia tem o poder do veto, nomeadamente a questão do Médio Oriente, do Estado Islâmico, a questão da própria Síria, a questão iraniana, enfim, há outros aspectos que são muito importantes para a Europa e para os Estados Unidos, onde eles necessitam das grandes potenciais mundiais, como a China e como a própria Rússia. Por isso que eu acho que uma intervenção direta norte-americana no conflito, enfim, de uma forma, enfim, substancial, pode se traduzir por um retrocesso e criar um certo perigo quanto a decisões futuras e uma radicalização, eventualmente, da posição russa em relação a outras questões que estão a decorrer no mundo. Daí que eu creio que poderá prevalecer o bom senso devido ao que está em jogo. E preciso também não esquecer que os bancos ocidentais têm uma grande exposição em relação à própria dívida russa, porque a dívida da banca russa é essencialmente financiada pela Europa e por isso temos que ter alguma atenção relativamente a isso, como os próprios russos obviamente sabem que parte substancial do seu financiamento vem do Ocidente e eles precisam do Ocidente. Penso que há aqui um cruzamento de interesse que pode facilitar o processo e permitir de ultrapassar a crise atual. Aliás, esta crise, quanto a mim, nunca devia ter acontecido, porque desde o início eu acho que achou-se que podia-se facilmente subtrair a Ucrânia da zona de influência russa, pôr num acordo de associação com a União Europeia e, a posteriori, fazer aderir a Ucrânia à NATO e amputar a Rússia de um braço importante. Se tivessem olhado para a coisa de outra forma, provavelmente não teríamos chegado a este ponto e o problema podia ter sido resolvido de uma forma muito mais... Mas, no fundo, isto pelo menos permitiu, e como estávamos a falar há pouco, de resolver uma vez com um custo, obviamente, humano e político bastante elevado, resolver o problema da Crimeia, porque parece-me que era o aspecto mais premente neste conflito todo. Pedro Leão, há quem receie que este conflito se alastre
e que tínhamos aqui uma guerra às portas da Europa. Esse perigo é real? Eu diria que sim, e aliás eu começaria pela sua penúltima pergunta, com o tema das armas americanas. Eu diria que era pelo que li, enfim, parece-me que era o grande receio da Angela Merkel, no fundo, perceber que se entra um potencial bélico, enfim, em termos de armamento americano, o que vai suceder é que vamos escalar o conflito. E do ponto de vista militar imediato, isso é só um pouco mais de preço a pagar pela Rússia, porque a máquina militar que está montada ali não vai sofrer tanto quanto isso, digamos assim, no imediato. É preciso ver que fala-se em conflito, fala-se de uma guerra híbrida. Isto é uma guerra a sério. Portanto, olhando para os números, temos mais de 5... Não é um conflito, é uma guerra. Isto é uma guerra real. São mais de 5 mil mortos, temos 500 mil de refugiados, dezenas de milhares de feridos. É guerra a sério, portanto, às portas da Europa. Eu diria que se entrarem armas americanas, os russos o que fazem? Vão escalar. Em vez de serem 50 mil, vão ser 150. Entram mais divisões, mais blindados, entra se calhar a força aérea mais a sério. E se entrarem tropas americanas, já não temos... Isto é um género de Afeganistão na Europa. Se entrarem as tropas americanas, temos o Vietnã na Europa. Portanto, aí então fica mais complicado. Portanto, realmente a escalada é possível. Portanto, daí a pressa e daí talvez todo o drive que a Angela Merkel colocou nesta negociação, enfim, arrastar a França também acho que foi inteligente nesse sentido, ganhar um bocadinho mais de base de apoio, mas tentar evitar ao máximo e ganhar tempo e dar espaço ao presidente norte-americano de jogar também ao nível do que é a cúpula de poder americano e suportar a pressão dos republicanos que estavam a tentar forçar de alguma forma esse apoio, porque é pedido, não é, de alguma forma. Portanto, eu acho que era o princípio do fim, estarmos a introduzir mais armas, mais potencial bélico em cima da questão, portanto, eu acho que era bom travar por aqui. Portanto, foi excelente este timing. Eu acho que o acordo é só o princípio de muitos outros acordos que vão ter que aparecer. Há aqui questões de fundo não foram discutidas. Crimeia há de ser falada mais tarde. E que outras questões de fundo? Autonomias de algumas zonas, portanto, há quem fale. No fundo, eu acho que se jogou um bocadinho para a frente com este tema da reforma parlamentar e constitucional que vai ser implementada supostamente até ao final do ano. Portanto, isso joga meses talvez em cima da mesa, portanto talvez a Crimeia venha a ser falada depois, estas zonas de Donetsk e por aí fora e Luhansk, mas não se resolveu o problema de fundo, quer dizer, não se resolveu qual é o estatuto da Ucrânia, como é que a Ucrânia vai estar no mundo ocidental, vai estar no lado da tal associação que os russos queriam criar, que no fundo era uma comunidade económica euroasiática, no fundo, na Europa dos russos, ou seja, a Rússia virada mais para a Ásia. Portanto, eu acho que tem que ser muito inteligente a gerir, e a Europa tem que perceber e se calhar aí cortar de alguma forma com a visão atlântica em algum aspecto e perceber o que é que lhe interessa mais e como é que quer ajudar a resolver este problema. Eventualmente colocar uma Ucrânia neutral, basicamente. Envolvê-la com acordos comerciais, mas manter o tal braço, como dizia o Tofik, ligado à Rússia e envolver também a Rússia de alguma forma num mercado mais alargado. Mas com a Ucrânia dentro ou fora da União Europeia? Eu, numa fase imediata, eu a assumir que entra, teria que haver sempre um acordo militar a dizer que não faz parte nunca da NATO. Vai manter um estatuto tipo Suíça, não é totalmente indiferente e não é transparente, não fica e é independente, digamos assim, destes blocos e fica ali uma zona tampão. Porque, no fundo, é mesmo uma zona tampão entre o que é o Oriente e o Ocidente. Portanto, não se consegue resolver, mais vale tentar ter a partir desta, é ver isto como uma oportunidade, basicamente, e tentarem, no fundo, estar no meio de dois blocos, que é interessante, até comercialmente pode ser bastante produtivo, digamos assim. Jorge Farinha, quais são os interesses económicos aqui em jogo? A Rússia, de facto, é o grande fornecedor de gás para a Europa. Interessa-lhe ter uma Europa fraca também desse ponto de vista? Daí preferir lidar com cada um dos países e não com a União Europeia como um todo? Eu acho que a Rússia tem, obviamente, em primeiro lugar, a Europa como um grande parceiro comercial, que é fundamental para as receitas de venda de gás. E é preciso ver que a prioridade do presidente russo assenta não só também nestas vitórias, digamos, militares e políticas recentes que tem tido, mas também na estabilidade económica da Rússia, que está em perigo neste momento. Isso poderá afetar também a popularidade de Vladimir Putin? Não tenho dúvidas, porque nos últimos anos a economia russa teve um momento muitíssimo bom, fruto muito do preço do petróleo estar acima dos $100, que levou, digamos, a um aumento da qualidade de vida, do poder de compra das generalidades russos, e isso foi o grande fator de polaridade, em contraste com o período anterior, imediatamente a seguir à queda do muro de Berlim, que foi um período economicamente, de facto, catastrófico, não é? E, portanto, os russos estão muito reconhecidos por isso. Simplesmente, neste momento, nós temos, digamos, três fatores que
que são extremamente pesados para a economia russa, que é a queda do rublo, o rublo caiu brutalmente, a queda do preço do petróleo e aos efeitos das sanções económicas. E isso significa que o ritmo das reservas russas está a descer, de facto, muito aceleradamente e com o risco de poder, em certo momento, tornar difícil a gestão financeira das responsabilidades que a Rússia tem. Resta dizer que, neste momento e este ano, a Rússia terá que pagar 126 bilhões de dívidas que vão ser vencidas este ano. E tem, neste momento, problemas, nomeadamente na sua grande gema, que é a Rosneft, a grande empresa de petróleo, que é uma empresa que cresceu imenso nos últimos anos através de aquisições de outras empresas, tornou-se uma das maiores petrolíferas do mundo e acumulou 45 bilhões de dívida nesse processo, que foi um financiamento e um crescimento muito assente, de facto, indevidamente. E, neste momento, tem que pagar 20 bilhões e o Estado russo está com dificuldades em garantir isso, até porque teria um precedente que teria que apoiar depois toda uma outra série de empresas. E essa é uma bomba que pode rebentar, enfim, e com as consequências que... Quais são as consequências? As consequências é que a Rosneft é um dos grandes motores económicos da Rússia e se entrasse em default ou não conseguisse honrar os seus compromissos, de facto, poderia trazer problemas no financiamento depois de toda uma série de empresas que estão a montante e muita gente, de facto, depende do petróleo na Rússia. A percentagem da economia petrolífera é enorme. E, portanto, isso significaria, muito provavelmente, que nós iríamos ter aí uma crise mais acentuada, uma quebra da economia russa mais forte do que tinha acontecido até agora, e isso vai criar, não tenho dúvidas nenhumas, insatisfação crescente, e esse é um risco que o Presidente Putin não quer correr. Sobretudo no momento em que está com as sondagens muito em alto, ele, provavelmente, com este acordo, se as coisas correrem bem, consegue alcançar os seus objetivos políticos, e, portanto, a sua, agora, grande prioridade é como manter a minha popularidade. Tenho agora que ir à parte económica, não é? Por isso é que não acredito no prolongar deste processo militar, pelo menos a médio prazo. A Rússia apresentou recentemente um plano, precisamente para fazer face a esta conjuntura económica, apostando na economia doméstica, dando apoios precisamente às grandes empresas e aos bancos. Esse plano poderá ajudar a que as dificuldades económicas não se sintam tanto? O mercado russo é um mercado enorme. Geograficamente, para já, é o maior país do mundo. E quando nós olhamos em comparação, por exemplo, para os Estados Unidos sempre articularam o seu crescimento econômico sobre o próprio mercado interno. E, aliás, o comércio dentro dos Estados Unidos é superior ao seu comércio externo com o resto do mundo. Portanto, penso que a recuperação do mercado interno russo, a sua dinamização, o apoio às empresas, etc., pode abrir caminho, como dizia o Jorge, para o Putin poder manter, digamos, a sua popularidade, que neste momento advém essencialmente da sua política externa, não é da sua política interna, e mesmo o bem-estar e a popularidade anterior à crise, e como foi dito e muito bem, advém de um preço de barril de petróleo que estava acima dos $100. Hoje esta realidade desapareceu e julgo que o desafio é como no pós-conflito a conseguir consolidar a economia russa para manter a sua popularidade e manter, digamos, todos os interesses que estão na sua órbita muito ativos e controlados. Parece-me que a Rússia está neste momento a procurar diversificar o seu relacionamento econômico e o eixo com a Ásia e, nomeadamente, com a China, parece-me que está a constituir uma aposta dos russos quanto ao futuro. Evidente que o payback disso não vai se verificar nos próximos meses, vai levar algum tempo até se concretizar, mas já estão a trabalhar nesta linha, como a própria União Europeia vai ter que ter consciência que a sua dependência, ou pelo menos a dependência de alguns dos seus países em relação ao gás russo, vai ter que ter necessariamente uma alternativa. A alternativa é também é uma das prioridades desta Comissão Europeia. É uma das prioridades, quer através das energias renováveis, quer através de outras fontes de abastecimento, até novos pipelines, embora exista alguma reticência quanto a um investimento, porque isto vai implicar, enfim, um volume de investimento bastante significativo, mas tem que se encontrar alguma alternativa ao gás russo. No final do processo, a Europa estará menos dependente da Rússia, a Rússia menos dependente pode ser da Europa. Pode ser bom e mau. A economia russa poderá sair deste processo mais reforçada?
pode ser bom e mau. Bom no sentido em que cada um terá a sua autonomia, a sua margem de manobra, mau porque teremos menos interesses cruzados, porque preciso não esquecer que o cruzamento de interesse muitas vezes é um fator de segurança. Muito obrigada aos três pela participação nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui. Tenha um bom fim de semana.